Sequenciamento de atividades, então, prosseguindo com o trabalho, prevê gerar uma linha de produção ou linhas de produção ou diferentes ramos e processos de trabalho que devem convergir, no final, para a apresentação do resultado do projeto. Produzir, primeiro, todas as entregas parciais, compondo entregas maiores e, ao final, entregar o trabalho do projeto. Uma após a outra, a atividade ou as atividades elas podem ser conduzidas tendo como processo de ligação o término de uma com o início do trabalho da outra. São 4 tipos de ligação básicas, tradicionais, e o primeiro tipo, que é o mais comum, é aquele que a sucessora, a atividade que vem depois, começa após o término da sua predecessora, daquela que vem antes. Agora, é possível também que nós tenhamos uma atividade que define no seu início o início de uma sucessora ou de uma atividade subsequente. Esse tipo de ligação extremamente arbitrária. Por que extremamente arbitrária? Porque não existe, por força natural, por processo de construtibilidade, atividades que tenham que ser iniciadas após o exato início de sua antecessora. Então, a relação onde uma atividade inicia e define que a outra ou as outras também iniciem juntos é uma sequência possível, porém caracterizada como arbitrária, diferente daquela relação aonde após uma ser concluída a outra começa por simples critério de construtibilidade, por simples critério de forças naturais, como o chão, parede e telhado deixam na forma de exemplo bem entendido. Outro tipo de ligação é aquela em que após após uma atividade que eu realizo terminar, outra tenha que terminar junto. Mais uma vez, é um exemplo de uma ligação possível, usada, porém extremamente arbitrária. Não existe no processo construtivo natural nenhuma atividade ou nenhum grupo de atividades que de fato tenham que terminar juntas para a garantia de sua execução, para a garantia de sua produção e entrega final. Uma atividade predecessora, ao terminar, define que a sua sucessora seja concluída. Início-término. Existe muito tabu, mito, lenda sobre essa ligação. Na última versão do Guia de Melhores Práticas, aparece uma definição como uma relação lógica onde a atividade sucessora não pode acabar até que a predecessora tenha começado. Seria dizer que uma atividade de produção, ao iniciar, define que outra acabe. É estranha essa relação porque numa produção alguém vem depois da outra, é consequência. E nessa relação onde uma, ao começar, define que a outra acaba, nos dá a impressão de ser uma proposta de ligação com fins de agendamento, com fins de programação da sucessora, e não com fins de participação da sucessora na linha de produção. O exemplo que é dado no guia é vender tickets
vender entradas para um espetáculo tem que acabar até o primeiro dia da realização de um espetáculo. Ou seja, o dia de iniciar o espetáculo ou de realizar o espetáculo, o início define o término da venda dos ingressos. Não é um exemplo muito feliz. A gente poderia trabalhar esse conceito da seguinte maneira. Voltando para o Spider, e aproveitando o momento das ligações, eu vou ligar a primeira atividade à segunda atividade. A aranha nasceu no término da primeira e acaba por se deslocar e ligar para o início da segunda. Eu marco a segunda atividade e puxo para a terceira e o processo se repete por padrão fim-início. Como que eu vejo esse fim-início? Através do cálculo. Fim-início, fim-início. Bom, eu posso fazer com que a primeira se ligue à quarta uma vez. E posso fazer com que a primeira se ligue à quarta de novo. E ele vai dizer, já tem uma ligação tipo término e início. Você quer colocar mais uma? Ou quer mudar a propriedade da ligação? Quero mudar a propriedade para início-início. É uma ligação arbitrária e eu ajusto ela aqui. É uma maneira de fazer. Mando calcular e verifico que essa inicia. Eu posso pedir para que essa atividade, ao terminar, mande essa atividade terminar. Predecessora, sucessora novamente, sucessora. A caixa avisa que já existe, eu quero adicionar mais uma ou quero alterar. Quero alterar. Elas devem terminar juntas sob o comando da atividade predecessora. E eu mando calcular e verifico que ela acaba junto quando a predecessora acaba. É uma ligação, mais uma vez, arbitrária. Nós não vamos encontrar nenhum processo de produção que tenha como obrigatório uma relação de término conjunto, que não faça parte da mesma ação produtiva, que sejam ações diferentes concorrendo a uma entrega. Então nós já temos aqui os 3 tipos de ligação. Aqui a duração é ilustrativa, mas para ver que todas duram 5 dias, por padrão da ferramenta, mas para mostrar também as conexões, as linhas, as setas de conexão. Eu poderia ligar essa atividade, Ctrl, essa atividade pressionada, e com o botão direito pedir ligações como uma sequência. Calculando, padrão, fim, início. Eu poderia também colocar na minha relação de atividades uma linha e dizer que não é uma atividade. Dizer que é um marco, uma referência. É o DPH, duplo clique, marco, duplo clique, marco. Quando eu pedir para marco tem duração 0. Não aporta recursos nem financeiros, nem materiais. O marco é uma referência, uma ilustração. E nesse caso, ao calcular novamente, o símbolo muda para um ponto.
é adimensional, não custa e não consome. Se eu marcar que essa linha de produção, essa atividade que definiria outra linha de produção, se ligam os selecionados, vai de um para os selecionados. Então, o marco de início vai para esses selecionados. Qual é a atividade que eu vou chamar de marco de início? É a atividade 558. Ok? E defino o nome como início. Marco de início precede as produções. E eu acredito que esse aqui seria o de término. Marco de término sucede as produções. Essa linha termina aqui. Essa linha termina aqui. Então, essa aqui também termina. Então, eu posso dizer que essas irão para um selecionado, para um escolhido, que é o término. Calculando, acredito que vai dar certo, nós temos aqui início, que dispara um processo de produção, outro processo, e que todos eles convergem para o fim na conclusão. Esse também. As ligações foram apresentadas e o nosso objetivo era falar sobre a sequência início-término, a ligação início-término. E o exemplo mais feliz seria dizer que esse tipo de ligação afeta vamos colocar uma fase aqui. Vamos colocar uma atividade. Vamos dizer que seria licenciamento. Não faz parte da cadeia produtiva o licenciamento. É possível produzir tudo sem a licença. Não é possível utilizar sem a licença. Não é possível vender sem a licença. Mas é possível construir tudo sem a licença. Então, eu coloquei o licenciamento fora da linha de produção. E diria que quando essa aqui começar, eu quero que o sistema, o aplicativo, o programa agende a minha atividade de licenciamento. Porque quando essa começar, e eu vou ter que repetir a arainha, quando essa começar, eu quero que, como propriedade, quando essa começar, a outra termine. E quando eu digo isso e calculo, eu mostro que o objetivo desse tipo de ligação é programar as atividades que possuem duração definida, que possuem um plano de trabalho definido, fora da minha linha de produção principal. Repetindo, eu não preciso de licença para fazer a plataforma de petróleo. Eu não preciso de licença para construir ou fazer todos os manuais da plataforma de petróleo. Eu preciso de licença para usar a plataforma, para colocar à venda, para colocar em operação, e eu preciso apenas programar a data desse licenciamento para quando eu estiver na minha última etapa, iniciando a minha última etapa, eu esteja com esse licenciamento em mãos. Aí é uma questão organizacional, é uma questão legal, é uma questão social para o uso do produto. Se não houvesse essa restrição,
entendendo aqui que o licenciamento, aqui nesse exemplo, não é uma restrição, a gente modela com uma ligação início e término. Se houvesse aqui mais uma atividade chamada apresentação ou apresentar, em verbo, apresentar imprensa. Aqui seria tirar o licenciamento, ou receber, ou garantir. Então, se nós tivéssemos aqui apresentar a imprensa, e eu quisesse apresentar a imprensa também aqui, apenas quando eu fosse iniciar, então, ao iniciar, eu quero que a apresentação que será levada à imprensa esteja pronta. Arainha 2 vezes. Propriedade, início, término, calcula. Então, mais uma vez, atividades fora do caminho da produção foram programadas atendendo às necessidades do meu planejamento e futuramente do meu controle. Isso significa dizer que se eu não começar a garantia do licenciamento e a produção dessa apresentação nessa data, eu não vou concluí-la como determina a ação costurar. Estamos lembrando mais uma vez que essa modelagem e essa ligação foi levando em conta que eu posso construir a plataforma e todos os seus acessórios, porque eu tenho recursos, mas eu não vou poder colocá-la a serviço sem ter essas garantias iniciais. Agora imagine que nós tivéssemos o licenciamento como parte integrante da nossa produção e que é um fator a ser considerado como parte da nossa produção. Mesmo sendo uma atividade fora da nossa equipe, esse licenciamento é parte relevante e até a palavra restritiva do nosso trabalho de planejamento de produção. Então, recortar e colar aqui embaixo. Agora, não podemos dizer que eu posso construir a plataforma ignorando o licenciamento. Eu vou desmontar essa sequência, vou desmontar a sequência que cortar enviava para costurar e vou dizer que primeiro eu corto, depois eu preciso garantir o licenciamento, senão nada acontece. E aí sim, com ele na mão, eu posso costurar, recalcula. Agora, a ligação correta é fim-início, porque o processo de produção obrigatoriamente inclui uma atividade que, embora não sendo nossa, é essencial e definitiva para o prosseguimento da nossa produção. A ligação, então, não é mais início-término, passa a ser término-início, como todas as atividades de processo construtivo. Enquanto que a apresentação da imprensa será reagendada para que seu início seja feito causando seu término ao início da nossa atividade de produção. Podemos dizer, então, que as atividades que têm uma relação início-término
são atividades que estariam fora do processo de produção, caracterizada por demandas sociais, demandas legais, demandas organizacionais, mas que não de fato impediriam a produção. Atividades tipo Hammock são atividades cuja a ligação término-início, início-término, elas aparecem com uma característica administrativa. Se é administrativa, mais uma vez, não estamos falando de produção. Não estamos falando de produção. Estamos falando de administração.